Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e nesse vídeo eu vou falar sobre hipertermia maligna, algumas considerações e o tratamento. A hipertermia maligna é uma doença genética causada por uma mutação que leva à alteração no funcionamento do receptor de rianodina, um receptor localizado no retículo sarcoplasmático e que responde à entrada de cálcio, fazendo com que haja uma abertura uma estimulação desse receptor que leva a uma saída de grande quantidade de cálcio do retículo sarcoplasmático em direção ao citoplasma, aumentando mais ainda a concentração, a quantidade desse íon no citoplasma, o que facilita e promove a interação entre as proteínas contráteis de actina e miosina, fazendo parte integral do fenômeno de contração muscular. Existem dois receptores no retículo sarcoplasmático, um ligado ao trifosfato de inositol e o outro é o receptor de rianodina. Esse receptor de rianodina, então, alterado pela alteração genética, pela mutação que aconteceu no gene responsável pela sua produção, vai induzir a uma liberação em quantidades extremamente elevadas de cálcio, gerando uma cascata enzimática, hipermetabolismo, que vai gerar um sem número de reações danosas à célula e ao corpo de uma maneira geral. A mutação genética que causa a hipertermia maligna já foi identificada e descrita, mas existem mais de 30 formas possíveis de mutações, o que faz com que essa mutação seja definida melhor como uma doença hereditária autossômica dominante de penetração variável. De penetração variável porque existe uma série de possibilidades, uma série de alterações possíveis na resposta à ativação desse receptor. Em relação à anestesia, a principal relação se deve pelo fato de essa reação em cadeia da descompensação da hipertermia maligna acontecer em associação com a administração ou de succinilcolina e ou de agentes inalatórios voláteis do tipo sevoflurano, isoflurano, alotano, com exceção do óxido nitroso. Todos os agentes voláteis têm a capacidade de, em maior ou menor grau, desencadear a crise de hipertermia maligna, assim como a succinilcolina. E assim, essas substâncias ativam o receptor de rianodina, provocando uma liberação abrupta de cálcio para o citoplasma, como foi dito anteriormente, do miócito, fazendo com que esse cálcio aumentado em quantidade e concentração no citoplasma ative reações enzimáticas com reação hipermetabólica extrema, gerando, pela quantidade de cálcio também elevada, uma contração muitas vezes excessiva, com destruição de membrana celular, perda de mioglobina para o plasma, levando a mioglobinúria, que pode eventualmente levar à insuficiência renal por obstrução, pelos pigmentos de mioglobina, e também podendo levar a rabdomiólise, uma complicação extremamente grave, muitas vezes letal. Essa reação hipermetabólica leva ao aumento extremo do consumo de oxigênio e a produção também bastante elevada de CO2. O dióxido de carbono elevado leva a uma hipercapnia importante muitas vezes inclusive sendo esse o primeiro sinal da apresentação da hipertermia maligna, que na verdade nem sempre se acompanha, pelo menos nos estágios iniciais, de aumento da temperatura. A hipertermia é um sinal importante, apesar de, como foi dito, não é sempre que acontece, pelo menos não no início da apresentação, e a acidose metabólica pelo hipermetabolismo e respiratória pela grande produção de CO2 pode ser um fator de agravamento do estado geral do paciente.
A hipercalemia pode acontecer em virtude da acidose, onde há uma troca de hidrogênio para o intracelular com saída de potássio, levando a hipercalemia, que também é um sinal importante e uma manifestação que agrava o quadro geral, levando a riscos de arritmia cardíaca, entre outros. A ativação simpática também é uma manifestação que ocorre com frequência. Muitas vezes o paciente apresenta taquicardia importante por causa desse hipermetabolismo, até que num estágio mais avançado, o esgotamento dos reservatórios de catecolaminas acabam levando a depressão cardiovascular importante. A coagulação intravascular disseminada também é uma manifestação que às vezes acontece, e se não tratado adequadamente, precocemente, ou se o tratamento mesmo adequado e precoce não surte efeito, arritmias variadas, de gravidade também variada, pode acontecer com a possibilidade de arritmias fatais, a sistolia, e a falência orgânica múltipla também é uma consequência de quadros mais graves que não respondem à terapêutica quando a terapêutica não é satisfatória. O diagnóstico da hipertermia maligna eventualmente pode ter sido feito previamente à anestesia em situações onde o paciente já apresentou algum cenário que gerou a suspeita diagnóstica e ele foi submetido à triagem com os testes específicos ou alguma história familiar que levou à preocupação e à suspeita diagnóstica também, com necessidade de fazer a triagem, enfim. O paciente já pode trazer esse diagnóstico e a conduta é evitar-se as substâncias desencadeadoras mencionadas anteriormente, como a succinilcolina e os agentes anestésicos voláteis. Mas alguns pacientes que chegam para a anestesia, mesmo alguns que já foram submetidos à anestesia anteriormente, não apresentaram sinais e sintomas sugestivos, eles podem vir a apresentar isso posteriormente. E quando há o surgimento dos sinais e sintomas, o diagnóstico deve ser sempre baseado na interação entre essas substâncias desencadeantes, que na ausência delas dificilmente vai haver a crise de hipertermia maligna. Então, se houve associação com o fator desencadeante, surgem esses sinais e sintomas da hipertermia maligna, da crise da hipertermia maligna, isso deve gerar uma atenção especial para esse paciente no sentido de se preparar se prepararem todos os recursos disponíveis para tratar uma crise que pode vir a ser bastante grave. Pacientes em geral que são submetidos ao uso de succinilcolina podem eventualmente apresentar contração do masseter, mas essa contração, quando é muito mantida, muito importante, ela deve suscitar a suspeita diagnóstica e, quando possível, a cirurgia deve ser suspensa por pelo menos 24 horas para observação desse paciente. Também a atenção a algumas patologias que têm associação com a hipertermia maligna aumentada, como a síndrome de King-Denburou, a doença do núcleo central e a doença do multiminicore, são situações em que o paciente deve eventualmente ser investigados de maneira mais cuidadosa e, quando não se tem o diagnóstico do paciente de hipertermia maligna, mas tem uma dessas doenças que tem uma associação aumentada, esse paciente deve-se evitar usar nesse paciente as substâncias desencadeantes. E quando esse paciente vem sem diagnóstico, ele já pode até ter sido submetido a uma anestesia, mas não apresentou no passado, e agora ele apresenta alguma coisa que pode levar à suspeita. O que é essa coisa? Quais são os sinais que podem despertar a suspeita diagnóstica da hipertermia maligna? Em geral, no início do quadro, há um espasmo de masseter, normalmente prolongado, intenso, pode haver
em cerca de 50% a 80% dos casos, rigidez generalizada. A taquicardia é muito frequente, cerca de 80% dos pacientes apresentam taquicardia por aumento do tônus simpático. A hipercarbia é frequente e é muitas vezes a causa do aumento do tônus simpático e é causada pelo aumento do metabolismo com o aumento da produção de CO2. O aumento do metabolismo também leva à hipóxia, já que vai consumir o oxigênio muito mais rapidamente. E tudo isso leva à acidose mista, tanto a acidose metabólica pelo hipermetabolismo, quanto respiratória pela alta produção do CO2, sem a eliminação satisfatória. Então, são pacientes que devem receber uma fração de oxigênio mais elevada, preferencialmente igual a 100% de oxigênio, quando há suspeita de hipertermia maligna, e hiperventilar esse paciente para manter o CO2 expirado em valores normais. Os sinais, esses são os sinais precoces. Mais tardiamente, em geral, podem surgir a hipertermia, que pode ser de grandes valores, gerando a necessidade de tratamento e controle rápido para não haver piora acelerada desse paciente. A eliminação de mioglobina desse paciente pela destruição da parede celular do miócito leva à mioglobinúria, que pode levar à insuficiência renal e até à rabdomiólise. Então, são sinais mais tardios que suscitam a suspeita de agravamento intenso desse paciente. Devido a essas alterações metabólicas, a hipercalemia, a acidose, as arritmias cardíacas são frequentes e muitas vezes muito graves. Podem levar à hipotensão arterial e falência circulatória. Esse cenário mais tardio é um cenário que deve ser evitado a todo custo. Apesar da suspeição diagnóstica ser de extrema importância, todos os pacientes que começam a apresentar aqueles sinais precoces, taquicardia, hipercapnia, e até começa a apresentar as arritmias, etc., esses pacientes devem ser observados de maneira muito atenta e já suscitar a suspeita diagnóstica, mas muitas vezes o que se apresenta ali necessita de ser feito um diagnóstico diferencial. A tempestade tiroidiana é uma situação que muitas vezes cursa de maneira bastante parecida, e o diagnóstico prévio de alteração de função tiroidiana pode ajudar nessa diferenciação do diagnóstico. Síndrome neuroléptica maligna também é um diagnóstico diferencial importante, mas nos pacientes que receberam as substâncias, os neurolépticos que podem desencadear essa síndrome neuroléptica ou associação de substâncias que possam levar a isso, é uma arma importante, pelo menos no despertar de um diagnóstico alternativo. A hemorragia intracraniana, a distrofia muscular também, que pode gerar a rigidez muscular e pode também apresentar confusão diagnóstica. E o mau funcionamento do aparelho de anestesia, muitas vezes uma calçodada já vencida, onde permite a reinalação de CO2 ou o superaquecimento dos gases pela própria calçodada ou outras situações. O felcromocitoma e a osteogênese imperfeita também podem gerar confusão diagnóstica. Então, o diagnóstico diferencial muitas vezes acaba não sendo tão difícil se conhece bem o paciente, mas em algumas situações de cirurgia de emergência, onde não se conhece o paciente, ou desencadear de uma dessas situações pode trazer alguma confusão com o diagnóstico da hipertermia maligna, mas sempre deve haver a suspeição diagnóstica para que se evite e que se pesquise esse paciente na tentativa de não deixar, caso seja hipertermia maligna, a evolução ser muito drástica, levando a desfechos mais graves. Da mesma forma que há necessidade de fazer o diagnóstico quando não é hipertermia maligna, e muitas vezes o diagnóstico vai gerar
o tratamento adequado daquela situação alternativa, né, que gerou a confusão diagnóstica com hipertermia maligna. Larac, ele pesquisou em vários pacientes com diagnóstico de hipertermia maligna quais aqueles sinais que foram mais presentes e mais sensíveis e mais específicos para diagnóstico da hipertermia maligna. É possível ver que entre os principais sinais, a rigidez masseterina, a rigidez generalizada, a elevação da CPK como sinal de destruição muscular, a acidose respiratória, a hipertermia maligna são pontos que são de grande importância, que quando observados isoladamente têm uma importância na suspeição diagnóstica, mas apenas na associação entre vários deles vai gerar uma pontuação que vai permitir um prognóstico mais próximo da suspeição do diagnóstico da hipertermia maligna. Então, essa tabela ela gera um score que vai ser direcionado para a tabela subsequente, abaixo nesse diapositivo, que vai então classificar o paciente como quase impossível de ser portador da hipertermia maligna se ele tiver 0 ponto, e a probabilidade do diagnóstico vai aumentando à medida que essa pontuação vai aumentando, sendo quase certo se ele tiver 50 pontos ou mais. Obviamente, o diagnóstico definitivo vai ser através da realização ou do teste genético ou do teste de cafeína e alotano. Mas aqui é uma orientação diagnóstica que faz com que aqueles pacientes que apresentem uma crise que leve a suspeita de hipertermia maligna, podemos escalonar e classificar esse paciente segundo a pontuação para gerar uma suspeição maior ou menor. Todo cenário que envolva sinais e sintomas que sugiram a existência de diagnóstico de hipertermia maligna devem gerar a realização de alguns exames laboratoriais, como o hemograma, coagulograma, a dosagem de eletrólitos, a dosagem sérica e urinária de mioglobina, a dosagem de CPK e a gasometria. Isso tudo não só para realização de diagnóstico, ou auxílio ao diagnóstico, à suspeita diagnóstica, mas também para um controle evolutivo desse paciente que pode apresentar agravamento importante e deve ser então acompanhado em relação a esses quesitos para se observar a necessidade terapêutica em relação a alterações de coagulação intravascular disseminada, alteração eletrolítica, alteração ácido-básica, o tratamento ou a prevenção à insuficiência renal em pacientes com aumento da mioglobina sérica e urinária e assim sucessivamente. Todo paciente que nos chega com suspeita diagnóstica, seja por história familiar ou por algum evento anterior, e que não há possibilidade de passar esse paciente pela triagem diagnóstica, deve haver um alerta quanto a se evitar os agentes desencadeantes, evitar a succinilcolina e os agentes inalatórios, dar preferência ou por anestesia regional, quando possível, ou por anestesia venosa total. Deve ser realizada uma monitorização adequada que seja compatível com a sua história clínica, com a cirurgia que vai ser realizada, mas essa monitorização ela pode aumentar em complexidade se esse paciente apresentar alguma intercorrência durante o procedimento. Há que se fazer também o preparo do equipamento. O paciente não pode ser colocado numa sala em que o aparelho de anestesia tem o sevoflurano, por exemplo, no seu vaporizador. Se ele tem suspeita diagnóstica ou se ele apresenta uma complicação que sugira isso no início da anestesia e não tem como se interromper o procedimento, deve ser retirado todo aquele alotano daquele vaporizador, o sistema de ventilação do paciente deve ser ventilado, deve ser submetido a um fluxo de oxigênio de 10 litros por minuto por 20 minutos, sendo feita a ventilação
por outro recurso durante esse momento, ou, idealmente, isso deve ser feito antes da anestesia, caso haja já uma suspeita diagnóstica desse paciente. Se por acaso houve tempo de se interromper o procedimento, se esse paciente apresentou algum sinal ou sintoma compatível sugestivo em procedimento que pôde ser interrompido, então na hora de se reassumir o caso, devem ser tomados esses cuidados. Paciente que apresentar sinal ou sintoma sugestivo de hipertermia maligna deve ser submetido rapidamente aos cuidados de se eliminar o que pode estar desencadeando aquilo. Se já foi feita a succinilcolina, não tem como tirar, mas se ele está sendo submetido à anestesia com agente inalatório, esse deve ser retirado imediatamente, deve ser iniciada a anestesia venosa total e o sistema deve ser lavado, como disse anteriormente. Se há disponibilidade de filtro de carvão ativado, esse deve ser utilizado para remoção de resíduos de anestésico inalatório do sistema. Manter o CO2 expirado, como eu falei anteriormente, através de ventilação adequada à eliminação daquele CO2 que ele está produzindo em excesso. E manter a saturação de O2 satisfatória, pelo menos acima de 95%. O estado metabólico desse paciente deve ser mantido a todo custo, utilizando bicarbonato de sódio, 1 mEq por quilo, caso ele apresente acidose e ou hiperpotassemia, utilização de glicoinsulinoterapia na dose apresentada nesse diapositivo, iniciando-se com glicose a 50%, 50 ml, com 10 unidades de insulina regular para correr em 30 minutos, acompanhando sempre a concentração de glicose, a concentração do potássio e o eletrocardiograma do paciente, caso ele venha a apresentar alguma arritmia ou caso ele já esteja apresentando, observar se essa arritmia está melhorando ou não. O estado ácido básico e a acidose respiratória controlada com a hiperventilação, a acidose metabólica controlada com bicarbonato. Existem serviços especializados no tratamento e orientação de pacientes com hipertermia maligna. Um deles, no Brasil, bastante conhecido, é o chamado por nós hotline. Tem aí a nossa referência, o contato deles, e serve tanto o contato para se obter informação quanto ao tratamento, quanto ao diagnóstico, quanto à orientação posterior a esse paciente, e também a notificação dos casos para estudos subsequentes. Pacientes com hipertermia maligna suspeita ou diagnosticada que apresentem arritmias cardíacas devem ser tratadas com os antiarrítmicos que conhecemos melhor, de preferência usando, dependendo da indicação, amiodarona, sulfato de magnésio ou beta-bloqueador. Manter sempre uma diurese acima de 2 ml por quilo por hora, para que se evite o depósito de mioglobina e, assim, a instalação de insuficiência renal do paciente. Investigar nesses pacientes síndrome de compartimento. É muito comum que eles apresentem edema muscular e esse edema gere compressão vascular, podendo levar à isquemia. Então, observar a presença naquele paciente que já acordou, a presença de dor, no paciente ainda anestesiado, a consistência muscular, se há a suspeita de edema, como que está o pulso periférico e a temperatura, se possível observar a saturação de oxigênio na extremidade distal da região onde se suspeita haver síndrome de compartimento por compressão do edema, investigar e tratar coagulação intravascular disseminada, caso isso aconteça, e nos pacientes com aumento excessivo de temperatura, combater isso de maneira enérgica através da utilização de mantas de resfriamento, soro gelado e o resfriamento de superfície muito importante, seja colocando gelo na região inguinal, o soro gelado nas carótidas, na região de carótida, na região inguinal. Esses pacientes costumam, quando evoluem
de maneira mais acelerada, apresentar descompensação cardiovascular de maneira grave, abrupta, e então acessos venosos calibrosos são sempre bem-vindos, uma vez que você pode necessitar de reposição volêmica rápida. São pacientes que estão com hipermetabolismo e perdendo líquido com muita velocidade. A utilização precoce do dantrolene é uma necessidade e pode salvar a vida desses pacientes. E sempre evitar os bloqueadores de canais de cálcio que podem levar à hiperpotassemia com mais facilidade. Nos pacientes que evoluem de maneira mais rápida a cenário de gravidade, avaliar sempre a necessidade de acesso venoso central, de pressão arterial invasiva e de sondagem vesical, para se acompanhar em tempo real como está o andamento da condição hemodinâmica desse paciente, através da pressão arterial invasiva, a administração de drogas vasoativas e inotrópicos através do acesso venoso central e o acompanhamento da diurese através da sondagem vesical. Esse fluxograma é um dos mais indicados atualmente, onde o paciente que apresenta, na vigência de contato com substâncias desencadeadoras, as manifestações clínicas sugestivas de hipertermia maligna, como a taquicardia, a hipercapnia, a hipertermia e a contratura, seja apenas maceterina ou contratura generalizada, deve ser instituído imediatamente o protocolo de tratamento de hipertermia maligna. Ele deve ser ativado de maneira rápida e precoce, no sentido de abortar qualquer manifestação acessória que costuma surgir nos casos que evoluem com maior gravidade. Interromper as substâncias que eventualmente estejam sendo administradas e têm caráter de desencadeantes, como os agentes inalatórios, monitorizar esse paciente de maneira adequada ao quadro que se instala, manter as condutas de resfriamento caso a hipertermia se instale, e quando a hipertermia se instala no intraoperatório é um prognóstico de gravidade. Tratar as reações secundárias, as alterações metabólicas, ácido-básicas, a hiperpotassemia, as alterações hemodinâmicas, de maneira bastante agressiva, impedindo que essas reações secundárias agravem o quadro clínico já instalado nesse paciente. Se essas condutas gerais são suficientes para restaurar a temperatura do paciente e o CO2 esperado, esse paciente deve ser monitorizado por 24 horas e, caso retorne o quadro clínico, ele deve receber o dantrolene na dose preconizada de 2,5 mg por quilo de peso. E se essas condutas gerais não são suficientes para restaurar a normocapnia e a normotermia, esse paciente também deve receber imediatamente o dantrolene 2,5 mg por quilo de peso, de maneira rápida, e esse dantrolene pode ser repetido até a dose máxima total de 10 mg por quilo de peso a cada 5 minutos, caso não haja a remissão do quadro clínico. Ou seja, 2,5 mg por quilo de peso, aguarda-se 5 minutos, se ele não teve a remissão, repete-se esses 2,5 mg por quilo de peso até uma dose total de 10 mg por quilo de peso. Lembrar que o dantrolene ele é uma solução que é uma substância que tem muita dificuldade para ser dissolvida em água, portanto, há necessidade que a equipe se reveze nas diversas atividades. Uma delas é a diluição do dantrolene, cada frasco 20 mg, vão ser necessários vários frascos, e como é difícil de diluir, a pessoa não pode ficar diluindo todos os frascos até a dose total. À medida que o frasco vai sendo diluído, outra pessoa já se encarrega de administrar esse frasco imediatamente, até que se atinja na repetição da administração a dose total de 2,5 mg por quilo de peso, sendo essa a dose considerada a dose de ataque. E aí vai sendo observada a manutenção ou não do quadro clínico e, caso se restabeleça o quadro clínico do paciente, seja revertido, ele deve receber 1 mg por quilo de peso a cada
4 ou 6 horas, durante pelo menos 24 a 48 horas, dependendo da intensidade da reação, e esse paciente vai ser observado, então, de maneira a se manter os cuidados gerais dele. Em relação à farmacologia do dantrolene, lembrar que ele tem um pico de concentração plasmática de 5 horas, uma concentração efetiva que gira entre 100 e 600 nanogramas por ml, uma meia-vida de 4 a 8 horas, tem metabolismo hepático com eliminação renal de cerca de 25% e fecal em torno de 45%. Ela é incompatível com o soro fisiológico de estrose, por isso deve ser diluída em água estéril que vem junto com o frasco de manitol na caixa onde que o laboratório fornece. Essa água ela tem dificuldade para diluir o dantrolene mais 3 gramas de manitol, mais hidróxido de sódio para dar estabilidade, manter um pH bastante alcalino, e isso tudo é muito difícil de diluir. Portanto, a diluição deve ser precoce, rápida, agita-se o frasco rapidamente e entrega para alguém administrar de maneira rápida. Isso aí vai ser feito em sequência até que a quantidade de frasco preparado atinja a dose de 2,5 mg, mas não deve esperar diluir todos os frascos para completar a dose para depois administrar, porque isso leva muito tempo. Então, vai sendo administrado rapidamente. E após a dissolução no frasco, deve ser administrada a substância em até 6 horas, porque o dantrolene ele precipita no vidro, então não deve esperar muito tempo para administrar. Se caso não seja administrado em até 6 horas, a substância provavelmente vai ter que ser descartada. Aspecto prático, o dantrolene ele é administrado na dose de ataque, que pode ser repetida, de 2,5 mg por quilo de peso. Um paciente de 70 quilos, isso aí vai ser igual a uma dose total de ataque de 175 miligramas, o que corresponde ao consumo de 9 frascos, isso na primeira administração desse paciente. E depois esse paciente vai receber 1 miligrama por quilo de peso a cada 6 horas, de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, vai depender da gravidade do quadro. Se essa administração de 1 miligrama por quilo de peso for a cada 6 horas num paciente de 70 quilos, vamos utilizar aí mais 16 frascos. Se a gente pensar que a dose de ataque pode ser repetida em até 4 vezes, para somar 10 miligramas por quilo de peso como dose total, naqueles quadros de maior difícil remissão, nós vamos precisar, nesse paciente de maior consumo, de 36 frascos apenas para as doses de bolos, para as 4 doses de 2,5 mg por quilo de peso, mais 16 frascos para aquela manutenção de 1 mg por quilo a cada 6 horas. Temos que lembrar que essa caixa de dantrolene vem com 12 frascos de 20 mg. Portanto, uma caixinha só não é suficiente para tratar uma crise de hipertermia maligna. A maioria dos protocolos e guidelines orienta para a necessidade de iniciar-se o tratamento com a dose de segurança, com a quantidade de segurança de 60 frascos, uma vez que esses frascos eles podem ser utilizados rapidamente. Então, num paciente que com a primeira dose de ataque de 2,5 mg por quilo de peso, se esse paciente tem 70 quilos, vamos utilizar 9 frascos. Se não for necessário repetir essa dose, se atingir a remissão do quadro clínico, se houver estabilidade do estado do quadro clínico do paciente, ele vai necessitar de mais 16 frascos para manutenção daquela dose de 1 mg por quilo de peso a cada 6 horas durante 24 horas. Então, é preciso que essa matemática seja bastante entendida e não se espere que uma caixa apenas de dantrolene seja suficiente para tratar uma crise de hipertermia maligna.
Lembrando, a caixa tem 12 frascos apenas. E voltando à dose, então, a dose é de 2,5 mg por quilo de peso, é o peso real que se utiliza como base de cálculo, e a dose máxima nesse ataque é de até 300 mg, em 30 minutos no máximo. Avaliar, repetir essa dose a cada 5 minutos, caso haja manutenção do quadro clínico. Repetimos então, o paciente chega, se ele tem cerca de 70 quilos, você vai utilizar 9 frascos no barato para começar esse tratamento. Esses 9 frascos podem ter que ser readministrados após 5 minutos. Isso pode se repetir por 4 vezes. Então, essa é a dose de ataque. Mas o 2,5 mg por quilo de peso real pode chegar no máximo até 300 mg. Isso é o que os protocolos orientam. Tá? E no paciente estável, 1 mg por quilo de peso a cada 4 ou 6 horas, por 24 ou 48 horas. Essa é a recomendação. Aqui apresentamos as referências utilizadas na confecção desse vídeo. Terminamos aqui nossa apresentação sobre hipertermia maligna. Não é um assunto que é fácil de esgotar, ainda há muito que se aprender também em relação a ele. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia.